Em que momento na rotina do teu negócio Deus é chamado, Deus entra na equação para trabalhar junto contigo? Muitas vezes nós chamamos Deus para nos ajudar a resolver algum problema, a eliminar algum desafio que tenha se apresentado, ou chamamos Deus para nos ajudar a tomar grandes decisões na nossa empresa. Mas e no dia a dia? Será que Deus está na nossa rotina? E como Ele pode estar, como Ele pode agir no nosso negócio, fazendo com que Ele seja o dono e a gente, de fato, seja o administrador? Eu quero te contar uma breve historinha que provavelmente já aconteceu contigo. Existia um dono de uma empresa e tu, como empreendedor e empreendedora, provavelmente já sentiu isso na pele. Esse dono dessa empresa chegava todos os dias e conversava com os seus funcionários, alertava sobre os processos que ele queria que fossem feitos, como ele queria que fossem feitos, os resultados que ele até imaginava para aquelas ações. Ele conduzia a sua empresa de forma diligente, responsável. Mas os funcionários não davam ouvidos. Diziam, ai, capaz, isso aí não vai dar certo. Do jeito que ele tá falando, isso aí não vai funcionar. Deixa que eu vou fazer do meu jeito aqui e o importante é que o resultado seja o que ele espera. Aí chegava no final do dia, o dono da empresa ia lá perguntar como foi o dia, se o resultado aconteceu de fato como eles tinham programado, esperado, planejado. E o funcionário disse, pois é, patrão, eu queria conversar com o senhor sobre isso exatamente. O dia aqui não aconteceu como o senhor tinha planejado, eu resolvi vir por aqui, pintei tudo de vermelho, não pintei de azul conforme o senhor tinha pedido, só que daí ficou verde porque tinha um amarelo atrás e aí deu problema, patrão. E agora eu preciso da sua ajuda para saber se o senhor não quer ficar aqui comigo, trabalhando depois do horário, para me ajudar a repintar essa parede aqui. Quem sabe agora a gente pinta essa parede de rosa, quem sabe agora a gente pinta essa parede de lilás. E aí o patrão chegou e disse para ele assim, mas moço, se tu tivesse feito o que eu disse, agora não ia ter retrabalho, agora não ia ter problemas para resolver, não ia ter desafios para a gente passar. É isso que a gente faz no nosso negócio todos os dias. Quando a gente chega para trabalhar e já começa a execução, já começa a fazer o planejamento do nosso dia, sem perguntar para Deus hoje quais são os planos dele para a nossa vida. Sem fazer uma oração, sem orar com a nossa equipe, sem fazer um devocional, sem abrir a Bíblia para saber o que Deus nos ensina sobre a história de Davi, a história de Neemias, que foram grandes empreendedores, a história de Josué. Então, nós precisamos primeiro consultar o dono para conseguir seguir as suas orientações durante o dia. Esse funcionário da história, ele decidiu não seguir as orientações. Mas e se nós fôssemos empreendedores, empresários, empresárias, gestores de empresas que chegassem e já fossem para os seus escritórios trabalhar? Ou nem chegasse antes dos funcionários para ir para o seu escritório trabalhar, chegasse no meio do dia, não desse as instruções corretamente, não trouxesse clareza para as nossas empresas, será que o resultado que essas pessoas, os funcionários, os parceiros, os terceiros, será que essas pessoas entregariam o mesmo resultado que a gente espera para a gente? Com certeza não, porque falta comunicação, falta relacionamento para que o que o patrão espera, o que o dono da empresa precisa alcançar, seja de fato entendido, percebido e alinhado com quem está no operacional administrando os recursos para que ofereça o resultado de fato combinado no início do dia. Quando nós perguntamos para Deus, chamamos Deus para o nosso negócio, abrimos as portas para o Senhor atuar dentro da nossa empresa só quando acontecem problemas, nós estamos agindo como administradores, como o funcionário da empresa que não escuta o patrão, que não respeita a opinião, a orientação, a demanda que o patrão entregou aquele dia, que ignora, que é rebelde, que acha que tem razão, porque não, do jeito que o patrão disse não vai funcionar. Eu vou fazer desse jeito aqui que eu sei que esse jeito vai dar certo. Ou seja, se acha mais sábio, mais esperto, mais estratégico que o próprio dono do negócio, que foi quem teve a ideia, que foi quem criou
o recurso para conseguir então colocar esse negócio no mundo para servir os seus clientes. E a pergunta que eu quero te fazer sobre isso não é só sobre em que momento tu permite que Deus entre no teu negócio, mas é como tu permite que ele atue. Tu de fato pergunta para Deus o que ele gostaria que tu fizesse durante o dia, como ele gostaria que tu conduzisse os teus negócios, porque nós temos aí duas formas de relacionamento que eu já vou te explicar. Ou tu só pergunta e faz o que tu quer. Tu é aquele funcionário que chega pro patrão e diz: ei patrão, vamos fazer aquela entrega hoje lá na outra cidade? E o patrão diz: claro, vamos sim, só que antes eu preciso que tu passe em outro lugar. E aí ele diz: ah, então tá bom, aham. E ele vai direto para a cidade e não passa em outro lugar. Ele ignora a orientação do patrão mesmo perguntando. Essas duas formas, esses dois tipos de permitir que Deus entre no nosso negócio, ele funciona não só quando a gente pergunta, quando a gente se comunica com Deus, conversa com Deus, admitindo que Ele é o dono de tudo, ok? Tu confirma, tu acredita, tu tem convicção de que Deus é o criador de tudo, como diz a Bíblia? Em Gênesis, que ele criou os céus, a terra, os animais, porque tudo que nós temos hoje como matéria-prima, essa madeira desse lápis aqui, foi Deus que criou, veio de uma árvore, é dele, foi ele que criou, deu a inteligência para alguém, deu criatividade para alguém, deu sabedoria para que alguém então transformasse essa árvore num lápis. Inclusive esse lápis é muito interessante, ele tem 4 cores, não só. Eu adoro isso aqui, isso é produtividade. E essa criatividade aqui foi dada para alguém, para que alguém criasse esse item e colocasse no mundo para me servir hoje, né? Serve muita gente por aí, mas hoje me serve porque num só eu não preciso carregar um monte de coisa, eu gosto de grifar sem passar para outra folha do caderno também. Então esse lápis aqui me ajuda muito em função disso. Olha que útil. Para fazer o nosso Winbook, que é o caderno do método, temos folhas que também contém madeira, que também veio, né, da madeira. E temos aqui o plástico, que são junções de matérias-primas deste mundo que permitiram criar essa composição plástica, né? Existe um nome científico, mas permitiu. Então, tu percebe que tudo que temos hoje, não só as coisas materiais, mas também o nosso sopro de vida. Todos os dias, quando a gente faz assim de manhã, ó, que a gente acorda, é o sopro de vida de Deus, nos dando mais uma oportunidade de servir através dos nossos negócios e exercitar os nossos dons através do nosso chamado, do que fomos chamadas e chamados para fazer. Se nós temos convicção, acreditamos, temos certeza de que Deus é o dono de tudo, por que a gente continua achando que Deus não é o dono do nosso negócio? É o dono de tudo, exceto do meu negócio, porque o meu negócio foi ideia minha. Eu acordei um dia e pensei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Essa chama que queima no nosso coração de empreender, foi Deus que colocou. Porque eu e tu conhecemos pessoas que não têm essa chama, que têm outras chamas que queimam por outras coisas, outros projetos, outros posicionamentos. Quem empreende tem essa chama dentro do coração que foi Deus quem deu. Tem um chamado para empreender. Quem empreende tem a cabeça sempre palpitando ideias, né? Essa criatividade, essa inovação, essa mente que fervilha ideias inovadoras todos os dias, foi Deus quem deu. É Deus quem transborda sabedoria na nossa vida. E em Gênesis diz que Deus fez Adão para cuidar e cultivar o jardim. Depois, Deus, lá em Gênesis ainda, se não me engano, Gênesis 2,15 diz, se não me falha a memória, eu vou botar as referências bíblicas aqui embaixo, que apesar de eu conhecer os textos, eu não sei as referências, eu não lembro as referências de cor, então eu vou deixar as referências aqui para vocês. Em Gênesis 2 diz que Deus criou os animais e chamou Adão para dar os nomes. Ou seja, Deus quer que a gente trabalhe em conjunto com Ele. Ele quer que a gente administre, seja diligente, cultive, cuide e seja inovador, porque ele pediu para Adão dar nomes. Ele não disse para Adão assim, ó, esse animal aqui tem que começar com A e terminar com E.
Esse aqui tem que começar com C e tem que terminar com O. Ele não fez pré-definições. Ele disse: divirta-se com essa criatividade, com essa inovação, com os dons, com o teu chamado. Só que em algum momento da história, e nós sabemos muito qual é, né, que foi o momento da queda, nós permitimos que o nosso ego de querer se parecer ainda mais com Deus, né, não de forma positiva, transformando a nossa velha natureza no novo homem, né, com base no espelhamento de Cristo, no caráter de Cristo no nosso dia a dia, mas nós decidimos então, pela má influência, deixar com que o nosso ego quisesse fazer com que a gente então trouxesse o poder pra gente. E nós temos um poder concedido por Jesus Cristo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Só que esse poder dentro do nosso negócio faz com que a gente esqueça Deus, faz com que a gente tire Deus da nossa equação. Porque Deus, imagina essa bagunça que está na economia. Eu que tenho as informações, eu que estou vendo as notícias, que estou entendendo sobre o que está acontecendo com os juros, com as taxas, com as novas leis. Eu preciso ter uma lógica aqui para decidir o que fazer. Só que a gente esquece que até isso que está acontecendo, Deus está monitorando, está agindo, está dentro de um plano maior que a gente faz parte, mas que a gente quer então ter o domínio, quer ter o poder. Se o nosso negócio é de Deus, se tudo que temos é dele, tu acha correto fazer como aquele funcionário que ignora o que o patrão fala? Ou que faz o contrário do que o patrão falou? Eu quero te chamar hoje para ter um relacionamento com o dono de tudo, de fato, dentro da tua empresa. Quando tu começar o teu dia de manhã, ao invés de só começar a trabalhar e fazer o teu planejamento a teu modo, primeiro faz uma oração pedindo para que Deus conduza a tua mente nesse planejamento. De repente tu vai planejar exatamente como tu planejaria normalmente depois dessa oração. Só que durante o dia tu vai perceber a ação de Deus porque tu abriu a porta e convidou Ele para entrar para a tua rotina empreendedora, para o ordinário das tuas atividades. Ao invés de só buscar Deus no extraordinário, em tudo que já saiu do teu controle e que tu não tem mais braço para abraçar, para segurar, para controlar. E se todos os dias pela manhã nós fizéssemos uma oração, rapidamente, com muita intensidade, com muita concentração, pode ser até por escrito. Eu tenho aqui nessa estantezinha, um pouquinho lá para cima, lá, ó, deixa eu te mostrar. Esses caderninhos azuis aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó, esses caderninhos azuis, eles são caderninhos de oração. Ou seja, todas as vezes, todos os dias de manhã, ou todos os finais de semana, todo início de semana, eu converso com Deus nos meus caderninhos, peço para que Ele me conduza os meus negócios, conduza o meu comportamento, a minha mentalidade para onde Ele quer que eu esteja. E eu garanto, eu já trabalhei sem Deus, alguns anos atrás, no meu negócio, aonde Deus estava no final de semana, estava no culto, estava na ação social que eu fazia, mas não dentro da minha empresa. E trabalho agora com Deus dentro do meu negócio, como dono de fato. Como todas as coisas. Senhor, o que eu falo no efeito rotina dessa semana? O que o Senhor gostaria que eu falasse? E Ele vai me conduzindo até chegar numa ideia que com certeza edifica a vida de vocês, porque eu recebo feedbacks. Alguns aqui no YouTube, outros nas redes sociais, outro de pessoas que me encontram pessoalmente por aí me dizem: Thaís, aquele conteúdo de abril que tu fez, nossa, mudou. Na verdade, não fui eu que fiz, eu só cumpri a ordem do patrão. Então, a primeira forma de se relacionar, de ter Deus no nosso negócio, é justamente permitindo com que Ele entre na nossa rotina, no nosso ordinário, através da consulta a Ele, a todos os passos que a gente vai dar, começando pelo planejamento.
certo? A segunda forma de incluir Deus no nosso negócio é otimizando os nossos processos, a forma como fazemos as coisas para nos parecer mais com Cristo, para começar a espelhar o seu caráter, para começar a espelhar o seu amor através do que nós oferecemos, através do que fazemos. Por exemplo, se Jesus hoje batesse na tua porta para comprar da tua empresa ou entrasse no teu site, o que ele encontraria? Preços justos? Com uma margem de lucro que sustenta o teu negócio, que ajuda outras pessoas? Com um produto de qualidade de fato? Se ele batesse na tua porta para fazer uma compra hoje, ele seria muito bem atendido com um sorriso, com uma intenção boa no coração, com alegria? Ou ele seria atendido com pressa, com correria? A nota fiscal seria emitida? Ou ia ser uma transação meio informal, ali meio por baixo dos panos? Será que Jesus teria esse comportamento ou ele te cobraria uma nota? Será que na hora de fazer o fechamento dos resultados da tua empresa, Jesus se importaria só com o dinheiro, só com o lucro, só com o resultado financeiro que a tua empresa trouxe com as ações naquele mês? Ou será que ele se importaria com quantas pessoas estão usufruindo do que tu vendeu? Com quantas vidas foram impactadas? Com quantas pessoas hoje não sentem mais a dor porque tu vendeu o remédio certo? Ou não sentem mais a dificuldade que sentiam porque tu vendeu o produto que elas realmente precisavam para resolver aquela questão? E aí sim, o dinheiro, o lucro, é consequência de todo esse trabalho excelente que tu apresentou, que tu prestou para as pessoas durante um mês. Quando a gente coloca Deus no nosso negócio, e eu posso garantir para vocês que, pela minha experiência, que isso não é uma coisa fácil, porque nós temos em nós o ego de dizer que a ideia foi nossa, que a energia foi nossa. Se eu não chegar e sentar aqui, fazer um post, vender e impactar pessoas, meu negócio vai quebrar, eu não vou vender. Eu preciso de estratégia, eu preciso do gatilho do post, eu preciso dos 3 segundos do Reels. Eu tenho que fazer um início chave para manter a atenção das pessoas e usar 3 gatilhos para que ela não saia do meu vídeo. Será que isso é confiar que Deus é o dono do negócio? Ah, Thaís, mas não se exime estratégia de negócios com a fé. Não, elas podem caminhar juntas, mas a estratégia que Deus te dá, não a estratégia desse mundo para que tu te pareça com mais outras 150 empreendedoras do teu segmento, porque todas replicam a mesma coisa. E se o diferencial do teu negócio fosse Jesus? Fosse exatamente ter Deus no teu negócio, te dando estratégias com sabedoria, com uma estratégia divina, que vai te descolar de outras pessoas? Entende? Quando a gente divide a nossa fé, estamos aí querendo pender para a idolatria. Né? Ah, não, eu acredito nessa estratégia de negócio aqui porque fulano... Hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo um influenciador falando que a gente precisa parar de cair nessas falácias de que fulano faturou 50 mil em 3 dias. Aí tu entra no perfil da pessoa, não tem estratégia de negócio, não tem uma página de site bem construída, com uma proposta clara, com preço justo, vende só produto baratinho. Uma pessoa não teria, em sã consciência, capacidade, trabalhando num negócio onde é só ela e outra pessoa, num produto de R$ 9,90, enviar 50 mil reais em 3 dias. E se ela não está fazendo isso, ela não está entregando excelência, ela não está entregando prazo de entrega conforme o prometido, ela não está fazendo com atenção, embalando, ela só está numa esteira ali, ó, entregando mais do mesmo para todo mundo, e o que interessa é o meu negócio e o meu faturamento, para que eu venda mais ainda no futuro. Entende? Vender não está errado. Ganhar dinheiro, fazer dinheiro através dos nossos negócios não está errado, porque é através dessa prosperidade financeira que projetos são impactados nesse mundo. Que a igreja
pode receber ofertas melhores através de empreendedores? Que projetos sociais são sustentados através de empresas que patrocinam esses projetos? Faturar faz parte do negócio. Só que isso precisa ser feito com diligência, através do direcionamento divino, através das estratégias que Deus te entrega durante o dia para te entrar ou não naquela oportunidade, para te trazer ou não aquela pessoa para dentro da tua empresa, para o teu negócio, para dar palpite. Então, colocar Deus no nosso negócio é também relacionamento diário, quando nós perguntamos por patrão e seguimos a estratégia que ele nos dá, e é também incluir ele em tudo que fazemos. Será que Jesus estaria satisfeito se ele trabalhasse comigo hoje? Será que se ele fosse cliente, ele sairia daqui satisfeito, resolvido, ou ele ia voltar 3 dias depois para trocar o produto? Percebe? Esse exemplo dessa influenciadora que eu te falei, que vendeu 50 mil em 3 dias, ela não falou ali o chargeback, né? O quanto voltou desses produtos de 50 mil, se é que vendeu 50 mil, ela não falou quanto voltou. Será que deu tudo sucesso? Deu tudo certo? Nenhum se perdeu? Todo cliente ficou feliz? Onde estão os depoimentos? Entende? Vamos começar a questionar as coisas desse mundo e começar a validar o que está escrito como orientação divina para as nossas empresas. E começar a admitir também que não é com a nossa força. Porque se Deus não nos der saúde, a gente não consegue trabalhar. Se Deus não permitir que tenhamos recursos, a gente não consegue prosperar. Se Deus não permitir que estejamos bem emocionalmente, a gente não consegue, então, ser diligente na realização das atividades do nosso dia. Porque a gente vai ficar preocupado, vai desconcentrado, ou vai acabar, né, enfiando os pés pelas mãos. Então, a proposta do Efeito Rotina de hoje, já que nós estamos numa série sobre empreendedorismo, é justamente te propor pequenas ações todos os dias. Antes de tomar uma decisão, pergunta para Deus. Daqui um pouquinho tu não vai ouvir a resposta tão rápido quanto a gente gostaria, né? Como perguntar para o chat GPT, que a gente pergunta para o chat e ele responde em 3 segundos. Ou quando a gente coloca no Google. Ou quando a gente liga para alguém. Daqui um pouco não vai ser tão rápido assim. Mas eu prefiro esperar e estar no plano e ser uma resposta de oração para que as coisas fluam com mais tranquilidade e leveza no caminho, do que eu ficar, né, não ouvindo o patrão, dando tiro no escuro e acabar criando problemas ainda maiores, assim como nos casos em que a gente viu nos vídeos anteriores, né, no caso do McDonald's, que ele mesmo tinha que resolver problemas que ele criava porque ele ia que nem um trem desgovernado fazer negócio. Ele não pensava antes, não tinha estratégia, não tinha ética, moral nenhuma, nada. E isso fez com que o ego dele se sobressaísse muito mais para que ele então criasse um problema atrás do outro. E claro, o dinheiro tampou todos os problemas dele, mas ele terminou ali o filme. Eu não quero te contar o filme, né? Mas ele terminou, caso tu ainda não tenha assistido, recomendo. Ali mostra tudo o que não fazer. E eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que eu vou deixar aqui depois no card aqui em cima, te recomendando, para que tu possa conhecer a história de uma empresa que, para esse mundo, fez muito sucesso. Ganha muito dinheiro, tem muita fama, tem palco, tem muita exposição, faturamentos altíssimos. Mas eu quero que tu veja o filme para entender a troco de que ele tem tudo isso. O que custou a ele tudo isso? E todas as pessoas que rodeiam ele. E esse preço tu tá disposto a pagar? Eu não me apresentei ainda, né? Eu me chamo Thaís Bilhalba, sou agente de transformação de pessoas e negócios. Tenho planos de desenvolvimento, não só pessoal, onde construímos a tua rotina pessoal, definição de objetivos, porque o nosso negócio ele precisa ser um realizador. Ele não é a conquista em si. Um negócio ele não é um objetivo.
Ele é um meio, ele é uma ferramenta para que tu viva bem, conquiste os teus objetivos pessoais e também possa servir pessoas através do teu negócio. A tua empresa, ela é uma ponte que te permite viver a vida plena e abundante nas 7 áreas da vida, mas também oferece para esse mundo o servir que Cristo nos ensina através dos nossos produtos e serviços. Então eu tenho 2 serviços disponíveis, um para a vida pessoal ali que envolve um pouquinho dos negócios também, porque envolve definição de objetivo e planejamento, que se chama Programa Focus, e depois tenho a modelagem de negócios. A modelagem ela é voltada só para negócios e é a construção do Canvas modelo de negócio. Existem 3 modelos que nós podemos aplicar conforme o teu posicionamento. Se tu quiser conversar mais sobre isso, fazer um diagnóstico sobre que pontos a tua empresa está destapada, como a gente pode melhorar esse cuidar e cultivar do teu negócio, me chama aqui embaixo no link para um café virtual, a gente conversa, aplica esse diagnóstico para entender melhor se é o melhor momento para ti agora ou se tu mesmo pode identificar algumas melhorias e começar a aplicar. Eu tô aqui para te ajudar no que eu puder e no que Deus permitir que eu te sirva, te ajude. Voltando para o nosso assunto, eu gostaria que tu refletisse hoje, que tu ficasse pensativo sobre como tu tem permitido que Deus haja dentro do teu negócio. Tu tem permitido que Ele haja dentro dos teus processos, dentro da tua rotina, dentro do teu modelo de negócio? Ou tu mesmo tem tomado as tuas decisões e identificado o que é melhor para ti? Segundo, como tu tem permitido que Deus haja na tua rotina? Tu tem perguntado para Ele o que Ele quer para o teu negócio? Qual é o teu chamado dentro dessa empresa? Como essa empresa pode escalar o servir para mais pessoas? O que Ele pretende com essa ideia empreendedora que Ele te deu? Começa então a implementar na tua rotina todos os dias pela manhã uma oração. Não precisa ser uma oração de 1 hora. O importante é que ela aconteça, que ela seja genuína. Ela pode demorar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que tu quiser. Ela pode ser realizada com outras pessoas, inclusive, com teu vizinho de loja, ou com teu funcionário, com o teu parceiro. Pode fazer um rodízio entre as pessoas que tu conhece, ou pode fazer isso em secreto, como Jesus nos diz na Bíblia. Mas converse com o dono, enquanto a gente continuar administrando as nossas empresas às cegas, sem orientação de quem realmente criou essa empresa e essa ideia empreendedora, nós vamos continuar errando que nem crianças aprendendo a andar. E tudo que poderíamos fazer, tudo que poderíamos criar, cultivar, cuidar, inovar, vai ser potencializado à metade. Porque a gente vai ficar mais tempo ali rodeando no deserto, né, se distraindo, consertando erros, tendo retrabalho, do que realmente agindo como flechas, focando no que fomos chamados para fazer. E eu quero te convidar hoje a aceitar esse chamado, trazendo Deus para dentro da tua empresa através do relacionamento diário e da obediência, né? Que é quando ele te dá uma direção, tu realiza, tu faz, mesmo que pareça incoerente naquele momento para ti, vai fazer sentido depois. Isso acontece todos os dias comigo e é muito bom quando a gente percebe que deu certo, sem a gente precisar se estressar tanto, sem a gente precisar se indignar tanto com algumas coisas, porque fizemos conforme o dono do negócio pediu, orientou, porque ele tem a visão geral de tudo. A visão que a gente não tem. Ele está em mesas escutando coisas que a gente não está. Ele está em eventos, em lugares, percebendo situações e oportunidades que a gente não está lá para perceber também ou não tem esse discernimento aguçado. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo ouvindo todas as conversas, mas ele pode. Então, vamos começar a confiar mais em Deus como dono do negócio e nós como administradores, colocando então o nosso ego no lugar certo e colocando a obediência como prioridade como empreendedores.
E depois, claro, olhando para o seu negócio, para cada setor do negócio, percebendo, eu vou deixar aqui embaixo os 5 principais setores do negócio para te conseguir fazer um filtro no meu planejamento, na minha rotina, nos meus processos, no meu financeiro, no meu operacional, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, adaptar, mudar ou tirar para que não aconteça mais, para que o meu diferencial seja Jesus. Muito obrigada por hoje, obrigado por esse Efeito Rotina, te espero na terça-feira que vem. Se tu quiser te inscrever para receber o link desse encontro, para não esperar que o YouTube te envie em algum momento, aqui embaixo também tem a lista de Efeito Rotina, onde tu vai para um grupo e todas as terças-feiras eu coloco ali o link no grupo para te poder ter acesso a todos os conteúdos relacionados a negócios como campo de missão, que é a série que estamos fazendo agora, e também vídeos sobre rotina pessoal, rotina empreendedora, como fazer a administração diligente das empresas que nós cuidamos e cultivamos e fomos chamadas para realizar. Até o próximo Efeito Rotina. Bora vencer, bora viver!